Certo, pessoal? Beleza? Então, voltando aqui para mais uma videoaula de padrões de projeto com Java. Então, depois de trabalhar aí com Chain of Responsibility, Strategy, State, certo? Vamos trabalhar agora com o padrão de projeto Decorator, tá? O Decorator, ele faz uma composição de padrões de classes aí de comportamentos, ok? Então, nesse projeto nós vamos criar aqui um sistema de uma concessionária de veículos, onde um veículo tem um valor inicial e conforme vai acrescentando os acessórios, vai aumentando aí o valor dele, certo? Então, por exemplo, o ar-condicionado mais 2.000, direção hidráulica mais R$ 700, câmbio automático mais 1.500 e assim por diante, ok? E aí o carro pode ter ar e câmbio automático, ou ar e direção hidráulica, ou só direção, ou câmbio e direção, certo? E a gente vai fazer essa composição desses comportamentos. Então vamos criar um novo pacote, um pacote Ctrl+N Java Project. Vamos chamá-lo de atividade 01. Só para o pacote ficar bem aqui em cima. Começar com a letra A, certo? Nosso projeto. Vamos criar aqui um Ctrl+N Package. Vamos criar um pacote chamado concessionária. E aí vamos criar uma classe modelo para o nosso veículo. Então, Ctrl+N Class. Vou chamar de veículo. Essa classe veículo, vamos criar o construtor da classe. Ctrl+/espaço, Enter. Vamos remover esse comentário. Ctrl+1, remove task tag. Esse veículo vai ter só o seu valor por enquanto, tá? Double valor. Vamos fazer Ctrl+1, assign parameter to new field, ser um parâmetro da classe, e Ctrl+3, GGAS. Vamos criar aqui os getters, select getters, para esse parâmetro, ok? Então está feita aqui a nossa abstração do veículo, certo? Vamos agora criar uma nova classe, Ctrl+N Class, que vai representar os acessórios desse veículo. Então eu vou chamar de acessórios. E essa classe vai ser a superclasse, ela que vai determinar o comportamento das outras classes. Essa classe de acessórios, a superclasse, ela é o core aqui, é o núcleo desse padrão de projetos do Decorator, correto? Então ela vai ser uma classe abstrata. Então, Public Abstract Class, acessórios. Vamos criar aqui o construtor dessa classe abstrata e vamos passar como parâmetro aqui no seu construtor outro acessório. Outro acessório. Então o que acontece? Ele pode receber um outro acessório. Esse construtor vai receber um outro acessório do tipo acessório, então dele mesmo. Algo recursivo aí, certo? Ctrl+N, vamos fazer com que seja um parâmetro dessa classe, mas vamos ter que alterar, porque outro acessório tem que ser acessado pelas outras classes. Então não pode ser private, tem que ser, no mínimo, protected, ok? Agora temos uma situação. Quando for ar e direção, é uma coisa. E se for só ar, é outro valor. Então, por exemplo, o ar 2.000, direção hidráulica R$ 700, somado dá 2.700, mas eu posso querer só o ar. Então, são comportamentos que não vão ser compostos de outros comportamentos. Então, para isso, eu preciso ter um construtor default, um construtor vazio. Então, construtor vazio, vou remover esse comentáriozinho que ele cria, beleza. Uma classe abstrata precisa ter pelo menos um método abstrato. Então, vamos criar aqui um protected double calcula, recebendo aqui um veículo qualquer. Veículo, certo? Que vai calcular aí o valor, beleza?
Public Abstract Double, um método abstrato não tem corpo, né? Então não abre e fecha chaves, beleza? Calcula veículo recebendo um veículo qualquer, Protected Abstract Double, beleza, tá? Agora eu vou chamar, até modificar esse nome aqui para calcula valor, beleza? Eu vou criar aqui um outro calcula, certo? Vou fazer public, que pode ter alguma classe que vai acessar ela que não vai herdar, certo? Agora protect double calcula recebendo um veículo. Na verdade eu nem preciso passar o veículo como parâmetro desse caso aqui, certo? Eu só vou verificar o seguinte: if outro acessório for igual a null, ou seja, se não tiver composição de nenhum outro acessório, ele vai retornar 0. Se não, ele vai retornar outro acessório ponto calcula valor passando o veículo como parâmetro, ok? Então essa aqui é a nossa superclasse. Agora eu vou precisar de uma classe para cada acessório que existe. Então, por exemplo, eu vou precisar de uma classe para ar. E essas classes, uma classe para ar, uma classe para direção, e são classes que vão herdar dessa classe acessório. Então, Ctrl N class, vou chamar de ar. Essa classe ar, ela extends acessórios, ok? Ctrl 1, adicionar os métodos não implementados, certo? Ctrl barra de espaço, vamos criar um construtor. Essas classes que herdam de acessórios, elas têm como modelo a classe acessório. Então, na classe acessório, eu criei um construtor que recebe outro acessório, certo? E um construtor default, um construtor vazio. Ok? Então, a mesma coisa eu vou estar fazendo aqui. Eu vou criar um construtor que vai receber um outro acessório. Outro acessório e vai receber do pai super outro acessório, ok? E um construtor default, um construtor vazio, caso ele não receba nenhum outro acessório, certo? E o calcula valor dele vai ser o seguinte: systemout.println, vou colocar aqui ar condicionado, vai retornar o seguinte: R$2.000 custa, certo? Mais o que? Mais calcula esse método aqui que a gente vai chamar, que a gente colocou aqui como protected, mais calcula passando o veículo, correto? Então ele vai retornar esse valor aqui mais esse calcula aqui do veículo, que pode ser, que só vai acontecer, só vai ter esse valor, né? Vai retornar o cálculo, vai retornar um determinado cálculo se outro acessório for diferente de null, senão vai retornar 0. Quando que vai ser diferente de null? Quando tiver essa composição. Então já tem o ar, vou criar aqui Ctrl N class, direção, a mesma coisa, extends acessórios, Ctrl 1, adicionar os métodos não implementados, Ctrl barra de espaço Enter, vamos criar o nosso construtor, acessórios, outro acessório, super, recebendo acessório, vamos criar também um construtor vazio, ok, beleza? Public double calcula valor, então a direção entrada que falamos que seria 700, mais o que? Mais calcula, passando o veículo, que vai calcular
o valor de um outro acessório, caso eu esteja pedindo aí, ok? Agora vamos criar uma classe, Ctrl N class, uma classe para testar a nossa implementação. Vou chamar de teste. Essa classe teste precisa ter um main. Vamos criar dentro dela um veículo, veículo, igual new, veículo, no valor de R$35.000. Certo? Agora vamos criar aqui também acessórios. Vamos criar aqui os acessórios aqui. Vou criar aqui com ar igual new ar. E fecha. Acessórios com direção igual new direção. Certo? Acessórios. Vamos criar agora uma composição, um ar-condicionado e mais a direção. Acessórios, ar e direção. Igual new ar, com o parâmetro do ar, new direção, certo? Então, aqui estamos utilizando aquele construtor padrão que não recebe nenhum parâmetro. Aqui aquele primeiro construtor que recebe como parâmetro um outro acessório, certo? Agora vamos criar aqui double valor 1 igual com ar ponto calcula valor passando o veículo, double valor 2 igual com direção ponto calcula valor passando para o veículo, e double valor 3 igual ar e direção ponto calcula valor passando aqui o veículo também, certo? Agora eu vou dar um sysout e vou começar a imprimir isso aí. Sysout valor 1 valor 2 e valor 3, ok? Vamos mandar executar, ok. Então, ar-condicionado, 2.700 e 2.700. Correto. O nosso ar-condicionado custa 2.000. A direção custa 700. Ar e direção, 2.700. Agora, por que apareceu esse ar-condicionado aqui duas vezes? Na classe ar, além de retornar um cálculo, eu mandei ele mandar uma mensagem na tela. System.out.println ar-condicionado. A direção não, é só o valor. Eu posso executar outras operações aqui, além de dar apenas um return, correto? Então, quando eu instancio aqui o ar, com ar, ele já exibe uma mensagem na tela. Quando eu instancio aqui ar e direção, ele vai fazer essa execução aqui do ar e mais a composição da direção, ok? E aí, por que aparece o valor depois? Porque, na sequência, ele está exibindo depois. Agora, vamos fazer mais um exemplo aqui. Ar, direção. Agora, vamos Ctrl N class. Vamos acrescentar câmbio. Câmbio automático, certo? Como que a gente vai fazer? Cria uma nova classe. Extends de acessórios. Adiciona os métodos. Vamos criar um construtor. Acessórios, outro acessório. Vamos chamar aqui super, outro acessório. Criamos um construtor default, certo? Quanto que vai custar o nosso câmbio automático? Vamos colocar 1.500, mais calcula passando o veículo. Ok? Agora vamos mudar aqui um pouquinho a nossa classe teste. Eu vou criar aqui acessórios completo, que vai ser um new ar, new direção e composto por um new câmbio. Ok? Repare que a ordem não afeta
o funcionamento do nosso programa. Poderia colocar um new câmbio, new área e new direção. Não importa a ordem aqui, porque como todas as classes têm no seu construtor um construtor vazio também, e um construtor que recebe um outro acessório, não importa então a ordem que eu coloco eles aí, certo? Vou colocar aqui um double, valor 4, igual, completo, ponto, calcula valor recebendo um veículo. Sysout, valor 4. Mandei imprimir na tela. E deu um errinho ali, né? Vamos ver qual foi o problema aqui. Ah, tá, eu criei com o mesmo valor, né? Com o mesmo nome. Pronto. Agora sim. E aí aqui o valor dele. Correto. Então, o padrão decorator, ele é uma ampliação do strategy. O strategy, como que eu resolveria isso aqui com o strategy? Eu precisaria criar uma classe para cada combinação que eu pudesse ter. Por exemplo, eu precisaria criar uma classe área e direção, uma classe completo, uma classe com direção, uma classe com ar. E isso é exponencial. Então, se eu tenho 3 itens, eu tenho 8 combinações possíveis, certo? Se eu tenho 10 itens, eu tenho 1024 combinações possíveis. Então o crescimento é muito grande, não tem como criar tanta classe assim. Então eu posso estar utilizando o padrão decorator para fazer todas essas composições. Aqui com 4, eu teria 16 combinações possíveis, mas eu resolvi com apenas 4 classes, ok? Então esse é o objetivo aí dessa videoaula, apresentar aí esse padrão decorator, uma aplicação prática dele. Então, até a próxima videoaula aí, galera.